E por isso, ele pode entrar na justiça contra você e você ter que recolher todas essas verbas retroativas que você não recolheu durante os anos, né? E mais corrigido de multas e juros, né? E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Café com o Contador, onde eu respondo as dúvidas da nossa audiência enquanto tomo um cafezinho aqui e você consegue se informar sobre os principais temas, né, sobre a área de contabilidade, né? E hoje a gente vai comentar sobre um tema muito comum, recebo muitas dúvidas, existem alguns mitos sobre esse tema, que é a contratação de funcionários. Como faz, quanto custa, quais são os riscos, enfim. Então eu vou tentar explanar um pouquinho para vocês sobre o tema. E aí, caso fique alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aí, que eu faço um próximo vídeo respondendo, beleza? Mas antes de iniciar então esse vídeo, peço que vocês aí se inscrevam no nosso canal para receber novos vídeos, né? Cliquem aí no joinha se esse conteúdo ajudar vocês, compartilhem aí com outros empresários que estão passando por esse mesmo tema, né, de querer contratar um funcionário não. Fechado? Então vamos direto pro vídeo. Então tá, hoje o vídeo vai ser sobre contratação, né? E aí vamos começar pelo básico, né? O porquê que você está pensando em contratar, né? Muitos clientes chegam para mim ali com o aumento da demanda, né? Enfim, a empresa está crescendo e eles se veem nessa necessidade de contratar alguém, né? E aí muitos, por não ter orientação, eles acabam contratando primeiro a pessoa, vem aqui trabalhar comigo e depois me procurando para fazer o registro, né? Então essa é uma situação muito comum. E aí a gente sempre fala, né? Poxa, pensou em contratar, já vem trocar uma ideia com a gente, né? Fala isso para os nossos clientes, né? Já vem trocar uma ideia com a gente para que a gente consiga orientar você antes que isso aconteça, né? Porque depois que você já contratou, entre aspas, de forma informal, isso aí já começa a te dar, começa a gerar alguns problemas para você, né? Então sempre que você pensar em contratar alguém, procure um contador aí, assim que você tiver ideia, para conseguir fazer todo o trâmite junto com você, né? Passado por isso, né, esse alerta aí, como é que a gente tem que planejar essa contratação? Hoje, muitos clientes, né, eles têm um CNPJ já, mas eles estão enquadrados no regime especial do MEI, né? E o MEI, ele tem um limite de contratação que é apenas um funcionário. Então, dado isso, se você é MEI e quer contratar, você pode contratar apenas um. A partir do segundo funcionário, você vai ter que desenquadrar o teu MEI para uma microempresa, né? Então, essa seria o primeiro alerta. Se você está pensando em contratar uma pessoa, tudo bem. Se você está pensando em contratar duas pessoas, talvez seja necessário aí desenquadrar a tua empresa do MEI para ser uma empresa do Simples Nacional e uma microempresa, né? Então essa seria a primeira observação que a gente precisa fazer antes de pensar no processo. Não conheço essa. Alexa, silêncio. Então essa é a primeira análise que a gente precisa fazer antes de pensar no processo de contratação do teu funcionário. Após isso, a gente tem que entender com você qual que é o cargo e quais são as funções que esse funcionário vai desempenhar. Por quê? Porque dependendo do cargo e das funções, né, a gente vai poder enquadrar ele no melhor cargo possível, né? Vou te dar um exemplo. Poxa, você quer contratar um cozinheiro, mas esse cozinheiro você quer que ele limpe o chão e atenda, então assim, então é melhor colocar como serviços gerais, por exemplo, para englobar várias atividades. Então, feito nessa primeira etapa, a gente quer entender com você qual que é o cargo e qual que é a função que ele desempenha. Por que a gente precisa disso? Porque geralmente, quando você vai contratar, existe um sindicato dessa categoria, a convenção coletiva, onde ali tem as regras de quanto que é o salário base e benefícios, horários.
Então, assim, para poder ser mais assertivo, né, além de considerar o salário mínimo nacional e estadual, a gente tem que olhar as convenções coletivas de acordo com cada setor para poder analisar, para poder te passar qual que é o piso salarial dessa categoria para essa função, né? Feito isso, a gente já vai para a parte mais matemática da coisa, né? E aí eu vou usar um salário fictício aqui de R$ 2.000. Vamos dizer que a gente fez as etapas anteriores. Você não é um MEI, você é uma microempresa. Você vai contratar um funcionário que a gente consultou na convenção coletiva para a função de atendente e o piso salarial dele é R$ 2.000. Então a gente definiu que você vai contratar esse funcionário por R$ 2.000. E a pergunta que muitos empresários me fazem é: poxa, Gabriel, eu vou contratar por 2.000, mas qual vai ser o meu custo, né? 2.000 é o que ele. 2.000 é o que está na carteira. Mas quanto que eu vou gastar contratando ele por R$ 2.000 por mês, né? Essa é a principal pergunta. Então, quanto é que custa essa contratação, né? Vamos supor que você paga R$ 2.000 para um funcionário. E aí, você vai ter uma série de outros custos, né? Você paga os 2.000, você vai ter que pagar a FGTS dele, vai ter que pagar as férias, tem que pagar 13º, você vai ter que pagar a contabilidade, você vai ter que pagar o ASO, Saúde e Segurança do Trabalho. Então tem uma série de obrigações que você vai ter que arcar, que pela nossa experiência, pelo um levantamento que a gente fez, você sempre vai gastar na média de 30% a mais do que você estabelecer como um salário bruto desse colaborador. Ou seja, alguém que você vai pagar R$ 2.000 como salário vai te custar R$ 2.600. E essa regra ela vai valer para os demais, né, para outros salários também. 3.000, 3.900, 1.000, 1.300, 2.600. Ou seja, se você está pensando em contratar alguém, só os custos com encargos, ele vai custar 30% a mais do salário que você definir como salário bruto, como base. Então, poxa, Gabriel, quero pagar R$ 2.000 para uma pessoa. O cálculo que você tem que fazer é: você consegue suportar um custo de 2.000 mais 30%, que seria R$ 2.600? Se sim, você já está preparado aí financeiramente para contratar esse colaborador, né? Essa é uma estimativa que a gente faz para ajudar você a tomar essa decisão de uma forma mais rápida, né? De uma forma mais fácil. Mas também lembrando que a gente tem que se levar em consideração aí outros fatores, então é importante se sentar com a tua contabilidade para analisar. Além disso, isso não está incluído os benefícios que você vai dar para o funcionário, né? Vale transporte, auxílio alimentação, refeição, PLR, comissões. Então esse é sobre o salário bruto, e nesses 30% já está incluído FGTS, 13º, férias, contabilidade e saúde e segurança do trabalho, né, que são 2 serviços que você vai precisar. Um é o serviço do contador, né, que daí já vou explicar para vocês, que é fazer a apuração da folha mensal, né, todo mês ali apurar a folha ou olerite para emitir os impostos. E você vai precisar de uma assessoria em saúde e segurança do trabalho, que é um profissional para acompanhar e monitorar a saúde desse colaborador, para também elaborar os estudos, né? Que aí esse entraria em um outro tema que a gente pode fazer. Até dar uma pesquisada no canal, ver se já não tem. Colocar HARM mais o tema. Talvez a gente já tenha falado sobre isso, que é o famoso SSP, né? Então, feito isso, 30% a mais. Agora vamos pro trâmite, né? Como é que eu faço para fazer essa contratação, esse registro, né? Quais são as etapas necessárias para que a gente consiga registrar esse funcionário? Então a gente começa, né, fazendo esse planejamento, essa reunião, para alinhar primeiro os detalhes contigo: cargo, salário, função, horários, quanto custa, quanto não custa. Aí depois você vai ter que buscar
uma empresa de saúde e segurança do trabalho para fazer os estudos e para fazer o ASO, que é o atestado de saúde médica, né? Depois você vai levantar a documentação para contabilidade, né? Documentação básica do colaborador, documentos pessoais, de residência, histórico escolar, de dependentes. Enviar para a contabilidade. A contabilidade vai gerar o contrato de experiência, vai transmitir as informações para estar anotada na carteira de trabalho desse colaborador. E aí vai retornar com você com outros documentos, a ficha de registro para assinatura, o contrato, enfim, todos os documentos necessários para formalizar essa contratação, né? Esse processo aí dura uma faixa de 1 a 2 dias, né? É o tempo mesmo de você conseguir transmitir as informações. E feito isso, o funcionário já está registrado aí na tua empresa. Agora é só mais um trabalho de manutenção. De todo mês a gente tem uma rotina de pegar as informações, né, da folha ponto, que você vai ter que ter um controle ponto aí da jornada desse funcionário. Então, pegar essas informações para ver faltas, atrasos, horas extras. E aí também outras informações que adiantamento salarial, bonificação, comissões, outras informações que sejam necessárias para que vão ali interferir nessa folha de pagamento. Então, dado isso, né, esse é todo o processo de admissão e manutenção. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a demissão, né? Como é que acontece o processo de demissão do colaborador, né? Então a demissão ela muda muito de acordo com o tipo de demissão que você faz, né? Se o colaborador pediu é um tipo, se você mandou embora é outro, se você mandou embora sem justa causa é outro, enfim, tem uma série. Vou me concentrar nas duas principais. O colaborador pediu para ir embora sem motivo, e a outra é você mandou embora sem justa causa. Então vamos considerar que ele pediu para sair. Pediu para sair, basicamente uma cartinha assinada. Ele faz essa carta, entrega para você. Ó, não quero sair. Desculpa, não quero ficar, quero sair. E aí, nessa carta tem que constar, né, se ele quer cumprir esse aviso ou se ele não quer cumprir esse aviso. Como ele pediu para sair, a obrigação dele é ficar mais 30 dias na tua empresa, para você ter tempo de se programar. Se ele não quiser cumprir esses 30 dias, a gente pode descontar dele como uma indenização para o empregador. Então, né, vamos recapitular aqui. Ele quer sair, tem que ficar 30 dias, vai receber normal por esses 30 dias trabalhados, que é o tempo que você tem para colocar uma outra pessoa. Se ele falar que não quer, você pode descontar esses 30 dias da rescisão dele. Né? Então, aí vai muito do acordo que vocês fizerem, da conversa ou da vontade do colaborador. E como ele que pediu, não tem em que se falar em multa da FGTS. Então você vai apurar a folha de pagamento normal. Salário, FGTS, vai pagar tudo normal para ele. Né? Enfim, as férias, se estiver vencido, 13º, isso você vai pagar normal para ele. Agora, a outra forma, que é o que causa mais dúvida, é quando você quer mandar o colaborador embora. Né? E aí existe também a mesma obrigação, né? Só que agora, ao contrário, que você mandar ele embora, você tem que manter ele por mais 30 dias. Você tem que dar o aviso de demissão e manter esse colaborador mais 30 dias na tua base. Se você não quiser que ele fique mais 30 dias, você pode liberar ele, né? Mas você vai acabar pagando esses 30 dias de qualquer forma, né? Então, ó, vou te mandar embora, tal, mas não quero que você fique os 30 dias que são de aviso prévio. Então você indeniza ele, você paga o aviso prévio de qualquer forma para ele poder sair. E aí a escolha acaba sendo do empregador que está mandando embora. Porém, nesse caso, diferente dos demais, você vai ter que pagar uma multa do FGTS sobre o saldo de depósito que ele tem, né? Então vamos supor, ele ficou 1 ano na tua empresa, e aí ele acumulou lá no FGTS dele lá R$1.000 de saldo, que você foi depositando para ele. Então você tem que pagar uma multa de 40% sobre esse saldo, que vai dar de R$1.000, R$400 de multa de FGTS, que ele vai poder sacar esse valor.
Além disso, você vai pagar, né, claro, saldo de salário que ele vai ter do período, você vai pagar o 13º, as férias, você vai pagar todas as verbas que você já, né, que você tem que pagar mesmo, que é devido, além, né, esses 40% sobre o saldo que ele tem depositado lá no FGTS também, tá bom? E nesse caso também ele vai ter direito ao seguro-desemprego, mas isso não é você quem paga, né? Só a contabilidade vai ter que gerar esses documentos para ele ter acesso. Qual que é o prazo que você tem para pagar esse colaborador? 10 dias. A partir da saída dele, você tem 10 dias para pagar o FGTS, pagar as verbas rescisórias. Então esse é um período bom para você se programar, né? Lembrando que quando você pede, eles têm 30 dias ainda de trabalho. Se você não quiser que ele trabalhe 30 dias, você tem que pagar também, indenizar ele por esses 30 dias que ele teria direito, né? Então, para o colaborador poder se programar ali, procurar um outro emprego, etc. Então, esses seriam os valores que você pagaria. Eu sei que esse é um tema bem denso, um tema bem profundo, aqui a gente poderia entrar em outros tipos de rescisão, outras regras, mas a minha ideia principal é dar uma luz para você sobre o tema de admissão, manutenção e demissão, só para tirar do 0 para o 1 mesmo, lembrando que o ideal mesmo é contatar o teu contador, alguém, né, que entenda a tua situação e que possa te orientar da melhor forma possível de qual o melhor caminho a seguir, quais são as regras que você tem que cumprir para você não cometer nenhum erro, né? E a gente está à disposição, caso esteja pensando em contratar, enfim, já contratou de forma informal e quer regularizar, enfim, a gente está aqui para ajudar vocês a fazerem tudo da forma mais correta, né? E por último, mas não menos importante, quais são os riscos de você contratar informal, sem registrar na carteira, aquilo que algumas pessoas costumam dizer, né? Se você contrata de forma informal, você corre um grande risco dessa pessoa entrar na justiça contra você, porque você está ceifando os direitos que ele teria, né? Você está pegando os direitos que ele teria, então você está deixando de recolher a FGTS dele, isso está deixando de recolher o INSS para aposentadoria, ele não está tendo 13º, férias nem nada, e por isso ele pode entrar na justiça contra você e você ter que recolher todas essas verbas retroativas que você não recolheu durante os anos, né? E mais corrigido de multas e juros, né? Então, assim, infelizmente o que eu presencio, né, sempre que você vai registrar, sempre que você vai contratar alguém que você não registra, sempre na hora de fazer esse desligamento, aí acontecem essas situações da pessoa, poxa, mas você não me registrou e agora meu acerto. Enfim, a pessoa sempre fica nessa de depois, na hora da demissão, ela querer conversar sobre esses temas. E aí acaba que o empresário acaba gastando mais para poder fazer um acordo com essa pessoa, o que não é o ideal também, né? O que a gente sugere é que vocês façam, né, da forma correta, registrem as pessoas, se não der, manda embora, mas aí paga todos os direitos certinho, enfim. Que eu mostrei para vocês que acaba que não é tão caro assim, 30% sobre o valor desse salário base que vocês vão registrar, beleza? Espero que tenha esclarecido aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários, a gente tem nas redes sociais, vocês podem acompanhar por lá. E caso precisem de uma ajuda mais profissional, vocês podem aí nos contatar e a gente vai ficar muito feliz em atender vocês, beleza? Então esse foi mais um quadro Café com o Contador, onde a gente tira as principais dúvidas, né, da nossa audiência, dúvidas que a gente recebe todo dia dos nossos clientes, amigos, colegas, né, no Instagram, e ajuda vocês aí a entenderem de uma forma mais profissional. Fechou? Pessoal, é por aí, né? Um abraço e até a próxima.